eram, né, alcançados pelo reino babilônico. Eu achei bem legal essa foto, achei que ela ilustrou bem, ficou bem bonita a ilustração, as cidades. Depois, quem não olhou, olha lá direitinho, para você ter uma ideia, que é bem legal, historicamente falando, a gente olhar para essa foto e conseguir olhar as cidades ali que o reino babilônico alcançava e que ele dominava naquele momento ali de Daniel, né? No exílio babilônico. E não só isso, né? Mas o reino existiu mesmo, né? Esse império existiu, assim como outros impérios vieram depois dele e antes dele. E então a gente pode entender um pouquinho melhor tudo isso. Amém, queridos? Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1. Daniel capítulo 3, a partir do verso 1. Podemos ler aí? Vamos lá, para a gente não perder tempo e conseguir alcançar bastante hoje. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Vamos fazer um pano de fundo aqui para a gente entender? Então, nós lemos semana passada, a gente terminou o capítulo 2, mostrando o discernimento, né, a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve da estátua, e Daniel, então, interpretando para ele, né, falando o que significava aquela imagem. E aquela estátua era a representação de alguns reinos que estariam, né, já naquele momento, que era o primeiro, que era a cabeça de ouro, que era o reino babilônico, mas que viriam outros reinos que substituiriam, né, o reino da Babilônia, e aí cada tipo de material ali representava um tipo de reino que viria. Nós falamos sobre eles, né? O ouro era a Babilônia, a prata era a Medo-Pérsia, o bronze a Grécia e o ferro o Império Romano. Então a gente tinha aí esses 4 reinos representados naquela estátua que Nabucodonosor sonhou com ela. E Daniel dá a interpretação para ele. E aí entra o capítulo 3, dizendo que o rei Nabucodonosor, em seguida disso, dessa interpretação, manda então os seus homens construírem uma estátua dessa proporção, com essa altura, que está descrito aqui, que era 27 metros de altura, e tinha uma largura também grandiosa. E essa estátua é colocada no meio ali daquela cidade, na planície de Dura, a palavra fala aqui, né, no versículo 2. No versículo 1 ainda, no finalzinho do versículo 1. Na província da Babilônia. Então, se vocês olharem lá no mapa, a Babilônia mesmo, né, o centro do reino babilônico, ficava na Babilônia, na cidade da Babilônia. Então, eles tinham ali aquele local, e nessa planície foi então colocada essa estátua erguida por Nabucodonosor. E engraçado é que ele manda erguer essa estátua justamente depois de ter esse sonho dessa estátua, e que na interpretação que ele teve dessa estátua, a cabeça era de ouro, então, que era o reino babilônico, segundo a interpretação de Daniel, segundo o que Deus, né, deu para Daniel como interpretação. A única parte dessa estátua que Nabucodonosor tinha sonhado que era o reino babilônico era a cabeça de ouro. O restante seriam os outros reinos que então seriam colocados em seguida, dominando, né, sobre inclusive a Babilônia. Então, rei Nabucodonosor decide construir uma estátua
que ela era inteira de ouro. E ela era numa proporção enorme. Então, é justamente como se eu dissesse para vocês assim, diante daquela revelação que ele teve, ele olha e diz assim, bom, eu não acredito que o meu reino vai acabar, eu não acredito que a Babilônia vai ser vencida por outro reino, porque nós somos uma potência, e além disso, eu vou provar que eu sou, na verdade, a estátua inteira, né? O meu reino jamais terá fim. Ele tinha recebido essa notícia de que o reino dele teria fim através do próprio Cristo, dessa pedra, né? Que bate ali nos pés da estátua, mas ele não crendo ou não querendo crer nisso, porque ele sempre vai ser prepotente, uma autoridade como essa, né? Um rei, e ainda mais a própria imagem do anticristo aqui, né? A prepotência dele é enorme. Ele manda então construir uma estátua que é toda de ouro, e essa estátua então serviria como uma imagem a ser venerada ali na Babilônia. A minha voz tá boa aí pra vocês? Tá ruim? Tá bom? Eu tô achando meio alto aqui, mas tá tranquilo? Tá, né? E aí, bacana é que depois que ele manda construir essa estátua, o versículo 2 diz que ele então convoca todos esses tipos de autoridades que são descritos aqui, que dá até um trava-língua, né? Principalmente o primeiro nome aqui, que é os sátrapas, que eram líderes também naquele momento. Então, ele, depois de construir a estátua, ele convoca todos esses líderes, esses governadores do seu reino, e até provavelmente de fora do seu reino, ele convida para dar início, né, à adoração sobre essa estátua. Então ele faz essa estátua grandiosa, um monumento que ia mostrar a sua grandeza do reino babilônico, e ele convida então todas essas autoridades para verem e estarem junto com ele nessa inauguração. Liderança sempre gosta, né? Governo sempre gosta de mostrar a grandeza do seu poder através de monumentos que eles constroem. Não é diferente aqui com o rei Nabucodonosor. Vamos continuar aqui então para vocês entenderem o que vai acontecer. Então ele chama todos esses líderes, né, que tá escrito assim aqui, os sátrapas, no versículo 3, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, né, se reuniram então lá diante daquela estátua. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz. Arauto era alguém que era um proclamador das notícias, né? Provavelmente essa pessoa tinha um timbre de voz bem alto e ele era uma pessoa com uma boa dicção, né? Ele tinha que ter uma boa fala para fazer os anúncios que o rei fazia no seu reino. Então, o versículo 4 diz: Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Grifem aí, por favor, para quem que o arauto está dando essa proclamação? Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens, do que? De todas as nações, povos e línguas. Então, o rei Nabucodonosor, ele está aqui com todas as nações reunidas diante dele, diante da sua estátua, para então fazer uma inauguração, dizendo que ele é uma sumidade, que ele é o rei sobre toda a terra, que ele é o dominador, que ele é o maior governante, que ele é uma potência diante de todas as nações. Não há ninguém mais poderoso do que Nabucodonosor. É isso que ele está dizendo. E o mais engraçado é que o versículo diz que o arauto diz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Então nós não estamos falando de algo restrito a um local, a uma região, mas isso está sendo declarado para povos
e línguas e nações de todo o mundo nesse momento. Então fica aí uma dica para nós, né? Do que essa estátua representa, do que esse governo mundial representa, do que Nabucodonosor tenta mostrar para todas as nações naquele momento, que é o seu governo mundial. Versículo 5. Quando ouvirem, o que o arauto fala, né, para todas as nações, povos e línguas. Versículo 5. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Vamos ler de novo, versículo 5. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha de fogo. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Uau! Não sei vocês, mas a Bíblia, ela fala o que ela precisa falar, né? Ela pronuncia da parte de Deus aquilo que nós precisamos saber. E a representação de Nabucodonosor como o próprio anticristo, eu lendo essa passagem aqui, esse trecho, não deixa dúvidas do que o reino do anticristo vai ser sobre a terra. A personificação de poder, de domínio, de autoridade, de desejo de adoração, fica claro aqui para nós, através de Nabucodonosor, através dos próximos reinos, e o que vai ser então, quando nós começarmos a ler Apocalipse, isso aqui está escrito da mesma forma. João teve visão de tudo isso também, só que de uma forma talvez macro, muito maior, muito mais intensificado, mas é exatamente a mesma coisa. Levanta-se uma estátua, levanta-se uma imagem e diga: toda a nação, povo e língua vão ter que adorar a imagem que foi levantada para que vocês adorem. Deus não é Deus. Nabucodonosor é Deus para ser adorado. É a imagem dele que deve ser adorada. É ele que é o dominador sobre toda a terra. Vocês precisam adorá-lo. É isso que está dizendo aqui para nós. E eu ainda coloquei aqui do lado desses versículos o mais engraçado para mim. E eu falo engraçado porque chega a ser hilário o que o próprio diabo tenta fazer em distorção da própria palavra de Deus. Olha o que diz no versículo 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Engraçado que o diabo quer também lançar as pessoas que não adorá-lo no lugar para onde ele mesmo vai. Entende? A fornalha de fogo, ela acaba sendo um contraponto do lugar para onde o anticristo, o diabo e os seus anjos vão ser lançados, né? Que é no inferno, que é um lago de fogo e enxofre. Então, é engraçado que a mesma punição, né, que Satanás terá sobre a vida dele, o anticristo vai ter sobre ele, é exatamente a mesma punição que ele traz para aquele que não adorá-lo. Para mim, eu lendo isso, eu acho engraçado. Eu falo, o diabo, ele é hilário, né? Porque ele tenta copiar até a punição, né? Ele acha que ele tem domínio sobre o homem até na punição que ele quer dar daquilo que Deus já decretou para ele, né? Vamos continuar?
Versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, sempre tem, né, aqueles que tentam denunciar justamente aquilo que está sendo feito de forma sábia, de forma... né, os homens e mulheres de Deus que estão tentando, então, ser reais, ser corretos naquilo que eles fazem, então eles sempre vão ser perseguidos. Fecha, meu amor, passa, pode passar. Família chegando. Sempre vai ter uma perseguição, e não é diferente aqui. Diz que então esses servos do Deus Altíssimo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são denunciados a Nabucodonosor, né? Então, eles não são vistos por Nabucodonosor, mas eles são denunciados. Então, sempre vai ter aqueles que vão estar como olheiros, né, para denunciar aquilo que está sendo feito, contrário a uma ordem do rei. Então, isso vai sempre existir, não houve só aqui, mas no final dos tempos nós teremos toda essa perseguição também. Então, fica claro aqui que eles são denunciados para o rei Nabucodonosor. E o que então esses denunciadores dizem? Que esses homens que eles estão denunciando, o que eles não fazem? O que eles não fazem? Além deles não se prostrarem diante da imagem de Nabucodonosor, eles falam um pouquinho mais sobre isso no versículo 12. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, na verdade, assim, eles, além de denunciar que eles não se prostram diante da imagem, eles também denunciam para o rei Nabucodonosor que eles não adoram também os deuses da Babilônia. Então, assim, a completa denúncia, né? É assim, além desses homens não se prostrarem diante da imagem que você fez, a respeito de você mesmo, de uma adoração ao próprio Nabucodonosor, ao próprio anticristo, eles também não adoram os deuses que você adora. Eles não têm a mesma religião que você tem. Então a denúncia tem a ver com aquilo que a gente serve também, com aquilo que a gente adora, com aquilo que a gente cultua. Então esses denunciadores, eles vão ser alguém que vai denunciar não só o não adorar a estátua, o não adorar o anticristo, mas até o culto vai ser denunciado. Aqueles deuses que eles vão desejar que todos cultuem, vão ser esses deuses que não vão ser cultuados. E esse vai ser o grande problema também, né? Não é só a estátua de Nabucodonosor que não vai ser adorada, mas eles são denunciados a respeito dos deuses que eles também não adoram. Versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos?
Então, a ordem agora era que esses homens, diante agora de Nabucodonosor, dissessem para ele se realmente a denúncia era verdade, mas antes mesmo de ouvir a resposta, se era verdade, Nabucodonosor então dá um alerta para eles. Olha, quando vocês ouvirem, então, o barulho da música, o barulho da trombeta e tudo mais, vocês vão ter a chance de fazer aquilo que a denúncia está dizendo que vocês não fazem. Porque vocês podem até não ter feito até ontem, mas agora, aqui diante de mim, vocês vão ter que fazer. Porque se vocês não fizerem, vocês estão agora nas minhas mãos. E aí, Nabucodonosor termina essa declaração para esses meninos, dizendo que Deus poderia livrá-los das mãos de Nabucodonosor. Então, é como se a afronta é tão grande, a afronta é tão feroz sobre esses meninos nesse momento, que o anticristo ele realmente afronta as nossas vidas a ponto de dizer assim: você está diante de mim. É isso que vai acontecer com a maioria das perseguições nos últimos dias. A perseguição real na grande tribulação. Nós vamos ser colocados à prova diante dessa religião, desse anticristo, desse governo que se colocará diante de nós, dizendo: ou você me adora, ou você passa para o meu lado, ou então você vai estar nas minhas mãos e eu quero ver que Deus vai te livrar das minhas mãos. Então, como se nós cristãos vivêssemos em prol de uma vida simplesmente aqui, né? E o alerta sempre é para uma confiança de eternidade e não só uma confiança de momento. Quando a gente olha para os mártires da palavra de Deus, a gente vê exatamente isso, né? Quando a gente vê Atos, como a gente estudou bastante lá, quando a gente vê os primeiros mártires, os primeiros discípulos que foram mortos diante ali da autoridade do Império Romano, a gente percebe isso. É a mesma coisa. Ou vocês passam para o nosso lado, ou vocês negam esse Deus que vocês servem, ou então vocês vão morrer. Não tem outra alternativa. E é isso que é colocado para Sadraque, Mesaque e Abednego nesse momento. Mas aí eles, no versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Então, na verdade, a fé, né, a convicção era tão latente na vida desses meninos que eles sabiam que ainda que, gente, coloca essa frase na vida de vocês, ainda que eu não seja livrado do momento da tribulação, do momento da afronta, da morte eminente, por não adorar, né, a estátua, por não adorar o anticristo, por não adorar o sistema, por não me entregar ao culto a outros deuses, ainda que eu tenha que morrer por causa disso, há uma eternidade me aguardando. A morte física, ela é um mero detalhe no meio dessa situação toda, porque ainda que eu morra fisicamente, eu não neguei a minha fé. Eu não me vendi a esse governo, eu não me vendi a esse império, eu não me vendi a essa falta de fé de que Deus é aquele que me livra das mãos do diabo, das mãos do poder das trevas. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego diz aqui no final desse versículo 17, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos. Então, na verdade, não tem a ver simplesmente com livrar momentaneamente, mas livrar de forma espiritual. É como se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem tanta convicção no Deus que eles serviam, e era exatamente isso, que eles sabiam que estar nas mãos de Nabucodonosor ou não estar nas mãos
era a dependência total de Deus, a respeito de salvação mesmo. Não sei se vocês me entendem. O que esses meninos estão dizendo é que eles seriam livres do império das trevas por causa da salvação, do crer em Deus, que era maior do que Nabucodonosor. Então, essa era a fé desses meninos, essa era a fé do povo judeu que estava ali exilado na Babilônia. Então essa era a maior fé, e isso está exemplificado aqui para nós, porque esses exemplos vão servir exatamente para nós nos últimos dias. O livro de Daniel, praticamente, ele é um livro de ilustrações, de histórias que revelam o império que vai se levantar nos últimos dias, o anticristo que vai se levantar nos últimos dias, a perseguição que vai acontecer. Então todo esse retrato que nós estamos vendo aqui dentro do livro de Daniel é exatamente o retrato que nós vamos, o quadro que nós vamos ver colocado diante de nós. E essa fé inabalável é que precisa estar dentro de nós todo o tempo. Nós precisamos ter essa confiança que esses meninos tiveram. Por quê? Porque ou nós vamos estar livres ali no momento da tribulação, que é o que nós vamos ver aqui, ou nós vamos ser livres mesmo com a morte, mas a vida eterna nos aguarda. Entende? A liberdade é das duas formas, ela pode acontecer das duas maneiras. Vamos continuar aqui. Bora lá. Versículo 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então os meninos estavam dizendo para Nabucodonosor, ainda que, né, que foi o que eu acabei de falar para vocês aqui. Versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Queridos, os 7 vezes mais fala de intensidade, fala justamente de... como que eu posso dizer? É como se eu dissesse assim, os últimos dias, a grande tribulação vai ser 7 vezes mais a fornalha aquecida. Então, os momentos de prestação de contas diante do anticristo, nessa grande tribulação, vai ser essa fornalha aquecida 7 vezes mais. Então, a fornalha, ela já existia, né? Ela já estava ali para punição daqueles desobedientes. Porém, a palavra está dizendo que diante do anticristo, diante de homens e mulheres que não vão se dobrar para ele, vai acontecer uma intensificação da força dessa punição. Então, assim, a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Será que diante de uma ordem dada de que a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais, qual será a nossa posição? Nós vamos permanecer com o mesmo discurso ou então nós vamos retroceder, dizendo não, pode parar aí, o que você quer que eu faça, ó rei, né? É para me dobrar? É só para se dobrar diante da sua estátua? É só para adorar os seus deuses? Então, acho que eu vou fingir aqui que eu tô adorando para pelo menos me livrar aqui da fornalha. E Deus conhece o meu coração. Será que é isso que a gente vai fazer ou deveria fazer, então, diante da fornalha aquecida 7 vezes mais? Ou o nosso testemunho vai permanecer o mesmo diante da fornalha aquecida 7 vezes mais? Então, a intensidade vai ser agravada ainda mais. Pode falar, Débora. Não? Pensei que você tinha chamado. Bora lá. E esse versículo 20, quando o rei Nabucodonosor ordena que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, fala justamente de demônios. Eu vou falar assim pra gente entender literalmente, tá? O que o diabo vai fazer é
que os principados e as potestades que vão afrontar, que vão vir sobre as nossas vidas, não vão ser reles, né, demoninhos de baixa hierarquia, não. Mas a palavra diz que ele ordenou soldados mais fortes do seu exército. Porque a afronta é tão grande, né? O diabo ele se sente tão afrontado. O rei Nabucodonosor se sentiu tão afrontado por esses meninos que ele tinha que de alguma maneira mostrar o seu poderio, ele tinha que de alguma maneira mostrar que ele era o poder ali na Babilônia, né? Então ele faz isso, porque se os meninos estavam diante dele, ali sendo denunciados, e eles não tinham fugido, fala para mim, qual a necessidade de então pedir para soldados mais fortes virem prender Sadraque, Mesaque e Abednego? Tem algum motivo para isso? Se os meninos estão ali de livre, espontânea vontade, né? Foram denunciados e foram levados diante do rei, sem precisar ser preso, sem precisar ser capturado. Eles mesmo disseram que não iam se defender diante de Nabucodonosor. Eles falam isso no versículo 16, que eles não iam se defender porque era verdade aquilo que denunciaram eles. Então eles não iam voltar atrás da denúncia, eles não iam dizer que era mentira, eles não iam se defender, mas era verdade tudo aquilo que estava sendo dito deles. E mesmo assim, o rei Nabucodonosor, então, diante dessa afronta, ele toma duas atitudes que a gente vê nitidamente que tem a ver com o reino espiritual e não com o reino físico. Tem a ver com uma afronta espiritual, que é a fornalha aquecida 7 vezes mais, né? Se eu quero matar alguém queimado, independente de ser uma fornalha com 1 vez ou com 7, vai morrer do mesmo jeito. Se eu não preciso prender esses homens, por que chamar os soldados mais fortes para levá-los para a fornalha? Entende? Então a intensidade da afronta é tão grande que o diabo ele sempre vai tentar de alguma maneira nos mostrar que o poderio é dele, né? Mas os meninos realmente não voltam atrás do que eles disseram. Versículo 21. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Então, o diabo ele perdeu, inclusive, os soldados mais fortes dele diante dessa afronta, né? A palavra diz que os soldados foram queimados, né? Diante da fornalha tão aquecida. Então, o diabo ele realmente vai perder cada vez mais, né? Dentro dessa batalha,